Ai, que medo. Ok, muito bem. Essa é a nossa série que nós começamos no domingo passado. A gente está se propondo a entender, a pensar um pouquinho a respeito dessa questão do mal. E nós vimos na semana passada que o mal, ele é um fato. Ok? O mal é um fato. Se nós abrirmos as páginas dos jornais, beleza. Se nós abrirmos as páginas dos jornais aí, ou se nós atentarmos para as notícias dos jornais televisivos, ou mesmo se a gente acompanhar filmes e séries, a gente vai ver que o mal é uma ideia que está presente no dia a dia da nossa história, da nossa existência. Mas isso não é apenas uma realidade de agora. Na verdade, quando a gente abre as Escrituras, a gente vê que a realidade do mal, a realidade da maldade, ela se faz presente já desde que o ser humano rompeu com Deus, em Gênesis 3, lá no jardim, e nós vamos encontrando, no jardim do Éden, né, e nós vamos encontrando na narrativa bíblica muitas situações que demonstram isso para a gente. Gênesis, por exemplo, capítulo 6, versículo 7, 1 a 7, é um desses textos que nos falam a respeito do volume, né, da maldade, do aumento da maldade na humanidade daquela geração, a ponto de Deus tomar a decisão de destruir toda a sua criação por causa do volume que o mal tomou dentro da criação de Deus. Quando nós falamos na questão do mal, do que nós estamos então tratando? Do que nós estamos falando hoje? Ou melhor, como é que o mal se projeta, se manifesta? Como é que ele se personifica no nosso mundo concreto? Ok? Hoje, dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia. Nós somos constantemente surpreendidos por essa realidade. Constantemente nós nos deparamos com notícias que apresentam para a gente essa realidade da maldade como algo que está presente, né, tão perto da gente. Semana passada, eu não sei quantos viram essa notícia, mas nós fomos surpreendidos, eu pelo menos fui surpreendido novamente com a notícia de uma outra situação lá em Brasília, de jovens que ataram fogo num morador de rua. Anos atrás haviam feito isso com o índio Galdino, lembram disso? Então, até a manchete era, a história se acontece outra vez, a história se repete. Então, é terrível isso. A gente vê essa perspectiva da maldade, por exemplo, tomando forma no contexto da nossa sociedade, nas mais variadas dimensões, nas mais variadas áreas da nossa vida. Isso é tão intenso que muitas vezes a gente acaba se sentindo ansioso, né? A gente acaba se sentindo pressionados, e muitas pessoas hoje em dia, por exemplo, estão como fruto dessa situação, vivenciando enfermidades psicossomáticas, como a síndrome do pânico, né? Síndrome do medo, pessoas que começam a ficar com medo da vida, com medo de sair, com medo de viver, com medo de existir, por causa desse volume todo da maldade. O que a palavra de Deus pode nos dizer quanto a essa questão? Eu quero convidar você para a gente olhar para a Bíblia e ver como é que ela nos revela, então, essas várias faces do mal, e como é, principalmente, que ela nos ensina a lidar com essa realidade. Lidar com essas várias faces, ok? Então, nós vamos começar conhecendo as faces do mal. Aquilo que nós vemos ao nosso redor diariamente, como eu mostrei aqui, não é nenhuma novidade para a Bíblia, para as Escrituras. Se você ler a Bíblia, se você considerar que esse livro é um livro tão antigo, ok? É uma revelação que Deus vem nos dando ao longo da história, e partes dela contam com mais de 4.000 anos, ok? Narram coisas de mais de 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Você vai perceber então que, na verdade, Deus, Ele nos revela em Sua palavra essa realidade do mal e as várias facetas que o mal assume, as suas diferentes manifestações no nosso mundo. Por uma questão de tempo, eu selecionei
três faces do mal aqui, que eu entendo serem as principais apontadas pelas Escrituras. Tem outras, mas essas demais, elas são, de uma forma ou de outra, ramificações dessas três que eu vou apresentar para a gente aqui nesse momento. Nós temos, por exemplo, de acordo com a Bíblia, a face do mal social. Em Gênesis capítulo 4, versos 23 a 24, nós lemos, por exemplo, uma palavra sendo dita por Lameque. Diz assim o texto: disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Na narrativa bíblica, Caim, que é citado aí, ele foi o primeiro homicida da história. Ele mata o seu irmão Abel, e ele faz isso por um acesso de raiva que é incontido por ele por causa dos seus ciúmes para com Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta então de Caim. Lameque é filho de Caim. E Lameque, ele potencializa essa violência que está presente no coração de Caim. Esse mal social da violência que está presente no coração de Caim. Então, no original aí, esse texto que a gente está lendo, traz a ideia de que ele matou um homem porque a pessoa esbarrou nele. E ele matou um menino porque pisou no seu pé. Então veja, é uma medida exagerada de violência, ok? Sendo executada por esse homem, que já tinha tomado outras decisões contrárias à direção de Deus para a vida da humanidade. Por exemplo, quando você lê a história de Lameque, você fica sabendo que ele foi o primeiro bígamo da história, né? Até Lameque, todo homem, todo ser humano tinha uma mulher, ok? E Lameque então toma 2 mulheres para si. Aí a moda pegou, né, naquela geração, eles gostaram desse negócio e foram arrumando um monte de mulher, esqueceram que tendo um monte de mulher ia ter um monte de sogra também, né, e tal. Mas tudo bem, não vem ao caso. Ô gente, é brincadeira, viu? Minha sogra é um amor. Então, tá bom. O fato é que nós vivemos numa sociedade onde o mal, ele se manifesta socialmente de muitas formas diferentes, mas a principal forma, ou pelo menos a forma que mais nos assusta, é a violência. Não é verdade? Hoje em dia, o mal social que mais nos assusta, mais nos amedronta, é a violência. A violência é uma violência gratuita. Ela acontece de formas assim que a gente fica pasmo, né, de ver, mas como pode um negócio desse? Essa semana que passou agora, nós tivemos outra situação de violência com relação a embate entre torcidas organizadas. Um sujeito lá, 2 torcidas, né, que entraram lá em embate, e eu vi as cenas na televisão, né, e o sujeito caiu e caras vinham e pisavam na cabeça do sujeito e chutavam. O cara teve que fazer a restauração do seu maxilar e tudo mais. O sujeito foi destruído, um negócio louco, doido, né, não tem explicação, não tem sentido. Então, nós somos tomados por essa ansiedade relacionada à questão da violência, que sempre vem sobre pessoas que são mais fracas, né, e sem chance de se defenderem. Quando a gente fala de violência, essa violência ela não se dimensiona apenas numa perspectiva física. Você tem a violência física, que nos assusta muito, mas também tem a violência psicológica, por exemplo, né, que é impingida sobre muitas pessoas, e você tem a violência que é executada contra outros com relação à perspectiva de muitas pessoas não terem direito, né, e acesso ao direito, e você tem a violência, por exemplo, com relação, às vezes, aos seus bens, não é? Pessoas que te defraudam muitas vezes, né, no seu trabalho e etc. A Bíblia, ela atesta que a nossa sociedade iria viver um contexto de violência como essa expressão da maldade, ok? Veja só, esse texto de 2 Timóteo 3, 2 a 3, o texto bíblico diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Que eles tinham, não? O texto bíblico está falando da geração dos últimos dias. Então está falando
de nós, ok? Está falando da nossa geração, da nossa realidade, e de cada geração que for vindo depois da nossa, porque se a nossa não for a do último dia, a próxima vai ser. Então essa palavra sempre é uma palavra direcionada a essa realidade. Então não é apenas que a violência ou que a maldade, essa sociedade é uma sociedade cruel. A violência é uma, então, das faces do mal que nós encontramos presentes dentro da nossa sociedade, desde o princípio. O texto que eu citei lá de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 7, mostra pra gente essa realidade da violência como sendo parte desse mal social, mas demonstra também pra gente faz também pra gente uma constatação lamentável a respeito desse fato. Qual é a constatação? É que a sociedade admira a violência. Pode parecer um negócio, é como eu falo, a nossa sociedade é esquizofrênica, né? A sociedade, a gente diz, a violência nos assusta, mas existe tanta violência porque a sociedade admira a violência. Isso é demonstrado em alguns esportes, isso é demonstrado em filmes, não é? E isso é demonstrado também lá no texto de Gênesis, que eu citei, Gênesis 6, 4 diz assim: naqueles dias haviam Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, os Néfilins, foram os heróis do passado, homens famosos. Então vejam que o escritor de Gênesis está nos dizendo. Essa palavra que aparece aí, Néfilins, que foi transliterada do hebraico, ela significa caídos ou depravados. Então esse é o sentido da palavra Néfilins. Havia gente caída, gente depravada. E qual é a constatação da geração? É que esses homens eram os heróis do passado. Gente cruel, gente violenta, gente que promovia a maldade. E o que a sociedade dizia a respeito deles? Uau, são heróis. Veja como são fortes, vejam como são corajosos, são heróis. Agora, qual é a constatação de Deus a respeito deles? Gênesis 6:5, eu digitei errado aí. Diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. A sociedade olhava os Néfilins como heróis, os grandes heróis do passado, mas a constatação de Deus sobre esses homens é que eles eram perversos. A perversidade do homem tinha aumentado na terra. Conforme o Novo Testamento, através da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, essa realidade de violência é uma das características que iria e vai se avolumar cada vez mais que nós nos aproximamos do dia em que o Senhor vai fechar a nossa história, ok? Em Mateus capítulo 24, Jesus faz o que nós conhecemos como o seu sermão, né, da parousia, o sermão da sua volta, né, explicando as coisas, como o mundo estaria, as coisas que estariam acontecendo na geração que ele estivesse voltando, e ele compara essa geração com a geração de Noé, dizendo que as pessoas iriam estar vivendo as suas vidas, cada um cuidando da sua própria vida, cada um tocando a vida para frente, sem perceber as coisas que estavam acontecendo, sem dar conta àquilo que Deus tinha a dizer. E ele diz para a gente no verso 12 que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então, dentro desse cenário do fim, Jesus descreve a perspectiva da nossa sociedade como uma sociedade parecida com aquela dos Néfilins, e aí ele coloca essa tônica, esse ponto de que a maldade iria se avolumar de tal forma que o amor se esfriaria do coração de muitos.
Eu não sei como você entende esse texto, mas eu vou dizer para você como eu entendo esse texto, praticamente falando. Não é? Porque eu sinto essa realidade do amor esfriar no meu coração. Quantas vezes eu passo por pessoas na rua, no trânsito, em algum lugar, ou alguma pessoa numa determinada situação, de repente me aborda ou pede a minha ajuda, e justamente por causa do volume da maldade, justamente por causa da preocupação com o que vai acontecer, eu não paro. O amor se esfriou no coração. Não porque eu não seja uma pessoa amorosa, mas porque a maldade faz com que o meu amor se esfrie. Eu tenho medo. Mas e se for uma armadilha, e se for uma cilada? Então, antigamente, você via uma situação, às vezes, de uma pessoa caída, você não pensava duas vezes, você tranquilamente parava para ajudar a pessoa. Hoje, você vê uma situação como essa, você para ajudar a pessoa? Bom, depende de onde você está, depende do horário que é, não é? Depende se vai ter muita gente em volta, não é? Porque senão, você não para. Você não para. Então, essa é a situação. É importante, então, mais uma vez, a gente se lembrar de que essa violência, ela não é apenas física, ok? Ela se dimensiona também em outros aspectos, sobretudo o aspecto psicológico, né? Palavras, bullying, né? E tantas expressões que a gente vê hoje em dia, que traz essa destruição para o coração das pessoas. O nome que a Bíblia dá para pessoas que fazem isso no Novo Testamento, nas Escrituras, não no Novo Testamento, mas nas Escrituras, para os Néfilins, né? Para a continuação dos Néfilins, é ímpio. Ok? Um mundo de impiedade, um mundo composto por homens ímpios. Pessoas ímpias são pessoas que não estão nem um pouco preocupadas, não estão nem um pouco a fim de saber de qualquer valor concernente ao reino de Deus, à vontade de Deus para a vida delas ou para a vida da humanidade. Elas simplesmente acham que elas têm o direito de agir do jeito que elas bem entenderem, fazer aquilo que elas bem quiserem, e elas não têm medo de nada nem de ninguém, elas não se submetem a nada e nem a ninguém. Esse é o ímpio. Não é à toa que as Escrituras nos dizem que a gente deve se apartar de gente assim. No Salmo 1, o salmista diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não tem a vida dos ímpios como seu modelo, seu padrão, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Mas uma outra face que eu gostaria de destacar aqui para a gente é a face do mal estrutural. Esse mal social que atinge a vida de pessoas, quando essas pessoas estão reunidas numa sociedade, numa cidade, numa estrutura social, muitas vezes esse mal toma forma nas nossas estruturas sociais. Okay? Essas estruturas sociais, elas acabam se vendendo ao poder e à ganância, e elas acabam sendo portadoras do mal. As estruturas sociais, elas não são más em si mesmas, porque elas são fruto do mandato cultural de Deus. Deus mandou a gente crescer e multiplicar. E esse crescer e multiplicar e encher a terra e dominar a terra, em Gênesis 1, não tem a ver apenas com crescimento numérico. Tem a ver com o crescimento também da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade de nos desenvolvermos como seres sociais. Então toda a estrutura social que nós temos dentro do nosso mundo humano é fruto da vontade de Deus para a gente. Então a cidade, o governo, essas estruturas todas, elas existem, não é por causa da queda, elas existem na verdade porque elas potencialmente deveriam ser desenvolvidas pelo ser humano. No entanto, se não tivesse havido essa ruptura com Deus, todas essas estruturas, elas seriam promotoras do bem. Mas porque houve essa ruptura com Deus, estruturas que foram criadas para serem promotoras do bem, muitas vezes se tornam agenciadoras do mal. Paulo, em Romanos 13:4, ele faz essa menção para a gente quanto ao governo, quanto às autoridades. Ele diz assim, ele está falando da autoridade do governo, e ele diz: pois é serva de Deus para o seu bem. Veja, o governo, a estrutura do governo existe para o bem, de acordo com o projeto original de Deus. E aí ele diz: mas se você pratica o mal, tenha medo,
pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. No entanto, o que Paulo está dizendo aqui é aquilo que deve ser, mas, infelizmente, nem sempre é assim. Essa estrutura que deveria ter sido desenvolvida para promover o bem e não o mal, se transformou numa estrutura promotora do mal. A ponto de, no livro de Apocalipse, por exemplo, nos ser apresentada a figura da cidade da Babilônia, é uma figura de linguagem aqui, para falar a respeito dessas estruturas que estão potencializadas pelo mal. Eu passei? Isso, aqui. Muito bem. O texto de Apocalipse 17, 5 e 18 diz assim: em sua testa havia esta inscrição: mistérios, Babilônia, a grande mãe, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, no livro de Apocalipse, a cidade da Babilônia, ela é usada como um arquétipo, como uma figura, ok? Para demonstrar toda essa potencialidade do mal estrutural que existe no nosso mundo e que se coloca contra a vontade de Deus, contra o projeto de Deus, contra o plano de Deus para a vida da gente. Em Apocalipse 18, 2 e 3, a gente lê ainda falando da Babilônia, falando desse arquétipo. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então, o anjo está dizendo: olha, ela vai cair, toda estrutura que promove o mal, que é oposta a Deus, vai cair. Mas o texto também nos mostra que essas estruturas, por um tempo, elas desenvolvem todo esse potencial maligno que promove o mal e que favorece alguns e que sempre vai contra aquilo que é o projeto bom e perfeito de Deus para a vida da humanidade. Pela narrativa bíblica, portanto, parece-me que por detrás das estruturas humanas, quando essas estruturas elas são lideradas, governadas por pessoas que não se submetem ao governo de Deus, o governo amoroso de Deus, através do Evangelho que nos é oferecido em Cristo Jesus, se tornam então espaços aonde esses seres espirituais influenciam as decisões, influenciam as tomadas de decisões, influenciam os rumos de uma nação, os rumos de uma cidade, os rumos da economia, os rumos dos valores morais. Quando eu vejo as notícias do nosso país a respeito de decisões que são tomadas pelos nossos congressos, e eu leio a Bíblia, eu falo: gente, só pode ser assim, só pode existir uma força por detrás desse negócio, levando as pessoas a tomarem decisões que promovem o mal, promovem a destruição. E aí depois todo mundo fica alarmado com as coisas que acontecem. Sociedade esquizofrênica, dizendo: mas como pode acontecer um negócio disso? Como esse? Como? É lógico que pode, tudo promove isso. Paulo nos lembra em Efésios, mas eu invoquei com 5, viu? Não é 5, é 6, ok? Paulo nos lembra em Efésios 6, 12. Efésios 6, 12, ele diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele nos lembra isso. Você não está lutando contra estruturas humanas. Nós não estamos lutando contra pessoas. Nós estamos lutando contra, na verdade, seres e forças que estão por detrás dessas estruturas e que
fazem uso dessas estruturas, fazem uso desse poder humano, influencia as decisões para o exercício da maldade. Talvez o melhor exemplo disso para a gente passe por aquilo que aconteceu na vida do próprio Senhor Jesus. Olha só como a igreja em Atos entendeu o que aconteceu historicamente, né, com Jesus. Teologicamente aconteceu porque Deus tomou a decisão na eternidade de que Ele se faria um de nós em Jesus, e Ele iria então viver a vida que eu e você não conseguimos viver de forma perfeita, e Ele daria a vida perfeita dele para morrer naquela cruz, num lugar de gente imperfeita como eu e você, e Ele ressuscitaria no terceiro dia, como aconteceu. E quando a gente diz, ei, eu não consigo ter uma vida perfeita, Senhor, eu preciso da vida perfeita do seu Filho, então Ele nos dá a vida perfeita do Filho dele, e nós somos então reconciliados, e tudo está bem agora para a nossa vida. Mesmo que a gente falhe, a gente pode continuar se relacionando com Deus e andando com Ele, a gente não precisa mais fugir dele, ok? Mas numa análise sociológica, como é que se dá essa realidade da morte de Jesus? Olha a interpretação desse texto, feito pelos próprios seguidores de Jesus, lá do primeiro século. Eles estão orando, e eles dizem assim: tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Aí ele cita um salmo: porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2. De fato, olha a constatação deles, a interpretação. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos, Herodes era o governador judeu, Pôncio Pilatos era o governador romano, reuniram-se com os gentios, as pessoas em geral, e o povo de Israel, o povo que conhecia a respeito do Messias, nesta cidade, na cidade de Jerusalém, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Então é muito interessante a interpretação deles. A interpretação deles é uma interpretação da morte de Jesus, é uma interpretação sociológica. Eles entendem a perspectiva teológica, mas aqui eles estão fazendo uma interpretação sociológica. Eles estão dizendo, Jesus morreu naquela cruz porque esse era o plano da sua salvação, mas o que levou Jesus naquela cruz foi as estruturas sociais do nosso mundo. O poder político, o poder religioso, a intenção por detrás daqueles que poderiam promover o bem, mas promoveram o mal. Então, assim como aconteceu com Jesus, muitas vezes acontecem também na nossa história, na minha vida, na sua vida, nos nossos negócios, na nossa nação, nas nossas decisões, na vida da nossa família. Forças que a gente não percebe, mas que começam a moldar valores na nossa mente, no nosso coração, e nos inclina para o mal. Mas eu quero apresentar uma terceira face para a gente poder ir para outra parte, que é a que me interessa mais. Quer ver como é que a gente combate esse negócio? Nós temos também a face do mal espiritual. Essa é a terceira grande face, a terceira grande cara do mal que nós devemos observar, que a Bíblia destaca para a gente. E nesse aspecto, quando a gente fala do mal espiritual, desses seres espirituais que eu já mencionei aqui um pouco, que ficam por detrás dessas estruturas, geralmente a gente tem dois extremos quanto a isso na nossa sociedade. Nós temos um extremo que é daquele pessoal que, quando fala sobre o mal espiritual, seres espirituais, que a Bíblia chama de Satanás, né, o adversário, o diabo, demônios, ok? As pessoas olham para isso, um grupo da sociedade olha para isso e acha que isso é conto da carochinha. Acha que isso é história de Hollywood, cinema. Não acham que isso existe de verdade. E existe um outro grupo que diz, não, isso existe. E vai para o outro extremo. Porque dizem que existe e qualificam esses seres como se eles tivessem o mesmo poder que Deus. E aí morrem de medo disso, morrem de medo desses seres espirituais aí. E muitas vezes acabam dando a eles mais do que lhes é devido, dando a eles mais poder e mais autoridade do que na verdade eles têm, e enxergando a ação deles muito além daquela que na verdade eles operam. O fato, para a gente ficar no meio disso,
é que a narrativa bíblica nos fala de que existe sim esses seres. A Bíblia nos fala a respeito desse ser chamado Satanás, que é o acusador, o adversário. Mas a Bíblia também nos fala a respeito destes outros seres que estão a serviço de Satanás, e ela denomina esses seres de demônios. Demônios são seres incorpóreos, são espectros, semividas, que para poder estar presente no nosso mundo e para poder usufruir das coisas do nosso mundo, precisam possuir alguém, precisam dominar a vida de alguém. E a Bíblia mostra isso para a gente, principalmente nos evangelhos, através do ministério de Jesus. Você vai ver muitas pessoas nos evangelhos, quando você ler os evangelhos, possessas, dominadas por esses seres, por esses espíritos. O resultado disso é que algumas delas se tornam loucas, lunáticas, como a foto desse sujeito que eu botei aqui, que é a expressão visível do texto de Marcos 5, 1 a 20, que é a história que nos é contada lá de um sujeito que era possuído, não por um ser espiritual desse, mas por uma legião. Okay? Milhares desses seres dominavam a vida desse homem. E a presença desses seres nesse homem, de acordo com o texto de Marcos 5, fez com que ele se tornasse uma pessoa extremamente violenta, mal social. Fez com que ele se apegasse à realidade da morte. Ele vivia nos sepulcros, era um homem que vivia no cemitério. Ele não vivia vestido, ele estava sempre nu. Ele era tão violento que qualquer pessoa que passasse pelo caminho dele, ele se arremetia contra a pessoa e agredia fisicamente. Então ninguém passava por onde esse homem estava. Ele causava tanto medo na sociedade que ele vivia, que as pessoas várias vezes tentaram acorrentá-lo, prendê-lo, mas o texto bíblico diz que ele era tão forte que ele arrebentava as correntes e partia para cima das pessoas. E aí a história diz que Jesus chegou nesse lugar, em Gadara. E quando Jesus chegou lá, esse homem veio para cima de Jesus, mas ele não veio para cima de Jesus com condições de agredir Jesus. Ele veio para cima de Jesus dizendo assim: eu sei quem o Senhor é. Por que o Senhor está aqui? O Senhor veio para me destruir. E Marcos nos informa que ele tem esse diálogo com Jesus, porque Jesus já tinha mandado eles saírem do homem. Como eles resistiram, veja, eles não têm uma agressão física com Jesus, mas eles têm uma resistência espiritual com Jesus, porque quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que toda vez que Jesus dava uma ordem para um desses seres, eles obedeciam imediatamente. Mas esse ser, ele resiste à ordem de Jesus. O texto mostra isso para a gente. E Jesus então pergunta o nome dele. Quem é você? E Marcos diz que Jesus pergunta o nome porque ele resistiu à autoridade de Jesus. E aí ele diz: Legião é o meu nome porque nós somos muitos. Mas o texto também mostra a autoridade de Jesus sobre esses seres. Ele liberta a vida desse homem, e esse homem que antes era lunático, que era agressivo, termina o texto dizendo que ele está sentado em perfeito juízo, vestido, conversando com Jesus. Tem alguns textos da Bíblia que mostram para a gente pessoas enfermas. Nem toda enfermidade é produto da ação de demônios, mas algumas são. Porque tem textos na Bíblia que mostram para a gente pessoas enfermas e que quando são libertas da opressão maligna, são curadas. Algumas curas de Jesus acontecem diretamente na vida da pessoa, sem essa perspectiva da ação dos demônios, é uma perspectiva da queda. Mas algumas outras curas, de acordo com os evangelhos, estão relacionadas a essa perspectiva da ação de demônios na vida das pessoas. E quando essas pessoas são libertadas desse poder, elas são então restauradas, curadas. Como eu disse, há outras faces. Mas todas as demais faces que nós vamos ver a partir desse momento, se fôssemos ver, elas são uma ramificação, uma subdivisão de uma dessas três grandes faces. Aqui, como por exemplo a face da enfermidade, o mal da enfermidade.
pode ser um mal estrutural, devido à queda, devido àquilo que a gente faz com o nosso corpo, com a natureza e tudo mais. Pode ser uma interface do mal espiritual, uma ação maligna sobre a vida de alguém. Então, o que eu quero fazer agora é olhar com você para a revelação bíblica e ver como é que a gente deve lidar com esse mal que está presente no nosso mundo. Como nós lidamos com as faces do mal. E aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Versículos 1 a 22. Esse texto, Jesus está enviando alguns dos seus discípulos à frente dele, para cidades que ele ainda não tinha ido visitar, e eles deveriam ir então como seus mensageiros, seus enviados, seus arautos, proclamando para as pessoas: olha, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está perto de vocês, está aí na cidade vizinha. Okay? Que ele estava falando a respeito aqui da chegada do reino que vinha com Jesus. O rei do reino está chegando aqui. Então se arrependam, se preparem, ele está vindo. E aí Jesus dá alguns direcionamentos para essas pessoas. E dentro desse direcionamento que ele dá a esses seus discípulos, que na NVI diz serem 72, algumas traduções falam que é 70, as versões mais antigas, os textos mais antigos originais, trazem 72, ok? Os mais recentes, os descobertos que têm datas mais recentes é que trazem 70. Mas isso não vai mudar muita coisa para a gente, né? Vamos deixar essa discussão acadêmica aí lá para o seminário. O importante é a gente entender que são seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, eles são enviados com a autoridade de Jesus para anunciarem a realidade do reino de Deus. E nesse texto, Jesus mostra-nos, através da missão que ele dá a esses homens, como é que nós podemos enfrentar o mal. Então, primeiramente, nós podemos responder ao mal com o bem. Essa é a primeira instrução que Jesus nos dá. Nós devemos responder o mal com o bem. Como é que nós vencemos o mal, as interfaces do mal na nossa sociedade, ao nosso redor? Nós não vencemos com o mal, nós vencemos com o bem. Jesus diz isso quando no verso 3 ele diz assim: vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Veja, o texto de Lucas 10 fala a respeito desse envio que Jesus Cristo faz desses seus seguidores, para expandir o reino de Deus através da proclamação verbal e através do exercício do poder do reino. Mas a figura de linguagem que é usada por Jesus aqui demonstra claramente que nós, como seus seguidores, não devemos enfrentar o mal do mundo com as mesmas estratégias que o mundo lida com o mal. Nós não enfrentamos lobos sendo lobos. Nós enfrentamos lobos sendo ovelhas, sendo cordeiros. Somos como ovelhas. O que dá a ideia, então, de docilidade, de amabilidade. Você já viu uma ovelha? Né? Como é fofinha, bonitinha, né? Assim, gracinha. Né? Essa que é a ideia, né, que Jesus quer passar aqui. A ideia de docilidade, a ideia de bondade, de amabilidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu e você, como discípulos de Jesus, e se você ainda não se tornou um discípulo de Jesus, hoje você pode se tornar, ok? Basta começar a andar atrás dele. Nós estamos servindo aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós estamos servindo aquele que a legião se submete a ele. Nós estamos servindo aquele que tem poder para fazer o que bem entender. E ele transfere esse poder para mim e para você. Ele nos envia debaixo desse poder. Por isso é muito importante a gente entender que nós somos como ovelhas. Porque senão nós podemos achar que o poder que Deus nos dá pode ser usado por nós da maneira que o mundo usa o poder. De uma forma destrutiva. Para o mal. Combater o mal com o mal.
E talvez você diga assim, não, mas Ricardo, será que isso pode ser assim? Tanto pode ser assim que quando Jesus falou com os seus primeiros discípulos, um grupo mais íntimo, né, dos 12, também deu a eles autoridade e poder, eles acharam que podiam usar essa autoridade, esse poder, para fazer aquilo que bem entendiam. Certa vez Jesus estava indo para o caminho de Jerusalém, passou pela região dos samaritanos, e era tarde da noite e ele queria dormir na cidade dos samaritanos, e o pessoal não hospedou porque percebeu que ele estava indo para Jerusalém. Aí, o que Tiago e João, que eram seguidores de Jesus e que tinham recebido do poder de Jesus, propuseram? Eles viraram para Jesus e disseram assim, Senhor, quer que a gente peça que venha fogo do céu e consuma essa cidade? Olha só, pagando mal com mal. Gente que tem autoridade de Jesus, e acha que pode usar essa autoridade para retribuir o mal com o mal, porque nós somos assim. E não adianta ficar bravo com Tiago e João, porque eu conheço um monte de igreja por aí, liderada por um monte de apóstolo, pastor, bispo e não sei o que mais, que o sujeito acha que ele pode sim dar à igreja, e ele pode sim usar da autoridade de Jesus para rogar maldição de Deus sobre a vida dos outros. Para pedir para Deus destruição sobre a vida dos outros. E acham que estão fazendo isso com o aval de Deus. Agora, vamos ver como é que Jesus respondeu para eles. Quando eles fizeram essa proposta, Senhor, quer que a gente mande fogo do céu para consumir todo mundo? Olha o que Jesus diz para os seus discípulos, para os seus apóstolos originais. Jesus, voltando-se, os repreendeu. Deu uma dura neles. Os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus está dizendo para ele, peraí. De que espírito vocês acham que vocês estão participando? O que vocês acham que motiva? O espírito do qual vocês estão partilhando é um espírito que traz vida, não destruição. Então, a primeira forma de nós lidarmos com o nosso mal, o mal que se estabelece ao nosso redor, é combatermos o mal no nosso mundo com o bem, com bondade. Jesus disse, se alguém te ferir uma face, volta a outra. Se alguém demandar com você e tirar a tua túnica, dá também um paletó. Se alguém te obrigar a ir uma milha, anda com ele 2. Mal com o bem. O apóstolo Paulo reforça isso para a gente em Romanos 12, 17 a 21, quando ele diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viverem em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, como povo de Deus, discípulos de Jesus, seguidores do Rei dos Reis, nós precisamos vencer o mal do nosso mundo com o bem. No mundo corporativo, isso é um desafio contínuo, porque continuamente a gente lida com gente, desculpa a expressão aqui, né, traíra, gente que morde pelas costas, fogo amigo, né? Porque quando é do inimigo está tudo bem, duro é quando você está contando com o cara faz parte da sua equipe e o sujeito te trai. E como é que a gente lida com isso? Isso me traz à mente um exemplo que o presbítero Albert nos deu um tempo atrás, quando ele pregou aqui um sermão, e ele falou, eu não me lembro o nome, eu tentei achar lá o negócio, mas encontrei, mas ele usou a ilustração de um homem que era dono, numa cidade ele tinha uma concessionária de rádios, tinha antenas e tudo mais, acho que era rádios, né? E aí foi e ele era único, era a exclusividade dele. Aí veio um concorrente, montou, né, lá a sua, e aí veio um vendaval e derrubou a antena. E ele pegou toda a equipe dele, técnica, e mandou lá para ajudar a reconstruir a antena. Isso é pagar mal por bem.
Ele é meu concorrente, mas eu não quero o seu mal. Talvez se fosse o contrário, o sujeito ia estar celebrando, festejando. Opa, eu vou ter uma chance agora de passar na frente dele. Mas aquele homem era cristão. Ele falou, não, o correto é eu ajudá-lo. Segundo, Jesus nos ensina que nós respondemos o bem com o mal. Nós encaramos o mal, não apenas respondendo o bem com o mal, mas também, não apenas respondendo o mal com o bem, não apenas respondendo o mal com o bem, mas também sendo portadores do Evangelho do Reino de Deus. Nós combatemos o mal com o Evangelho. Nós combatemos o mal sendo portadores do Evangelho. Lucas 10, 5 a 6 e 8 a 11, Jesus diz assim, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão ela voltará sobre vocês. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, não peçam para que venha fogo do céu. Saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Ou seja, eu demonstro que a gente tem, você está rejeitando, vai vir juízo sobre você. Mas apesar de vir juízo sobre você, ainda há esperança, o reino de Deus continua próximo. Se você se arrepender, as coisas vão mudar na sua vida. O Evangelho é resposta para o mal, porque ele é a realidade que promove a paz entre Deus e os seres humanos. E, consequentemente, vai promover a paz entre nós, seres humanos. É muito importante, meu amado e minha amada, que a gente compreenda isso. Veja, todo esforço humano para promover melhorias na vida é bom, mas não é suficiente. Sem o Evangelho, qualquer esforço humano, seja ele governamental, seja ele político, seja ele financeiro, seja ele econômico, sei de onde for, ele pode ajudar, mas ele não resolve. Por quê? Porque ele lida com o exterior. Ele tem condição de lidar com o mal, muitas vezes, a nível estrutural, mas ele não tem condição de lidar com o mal pessoal. E a influência do mal espiritual sobre a estrutura se dá por causa de gente que está com o coração distante de Deus. Portanto, nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos ver gente sendo transformada, tendo o seu coração transformado. Nós precisamos do Evangelho, porque o Evangelho é o que promove, é o que produz homens de paz. Homens de paz. Paz seja sobre esta casa. Ou seja, se tem gente ali que anseia por Deus, a paz vai estar sobre aquele lugar, ela vai vir sobre aquele lugar. É da cruz, da obra redentora de Jesus Cristo, que essa paz jorra com o poder de destruir toda a maldade, destruir toda a rebelião, derrubar toda a parede de inimizade. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, 14 a 16, nos lembra disso. Ele diz, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então a paz de Deus é esse poder de Deus que pode destruir a maldade que está ao nosso redor. Portanto, eu e você precisamos ser portadores dessa boa notícia. O reino de Deus está perto. O reino de Deus está próximo. Eu venho aqui para dizer para você que Deus te ama. Você pode não aceitá-lo, você pode não entendê-lo, você pode não reconhecê-lo, mas o fato é que Ele existe e Ele te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E para esse plano se concretizar na sua vida, Ele se tornou um de nós e Ele deu a vida dele numa cruz e Ele reassumiu ao terceiro dia. E quando Ele fez isso, Ele destruiu todo o poder do mal. E essa pode ser uma experiência para você, como é para mim. A gente tem que compartilhar isso com as pessoas. Mas, em terceiro lugar, nós
também confrontamos o poder da maldade. Nós também vencemos o mal confrontando o poder da maldade, seja estrutural ou espiritual. Vencemos o mal, confrontamos o mal com o bem, vencemos o mal, confrontamos o mal com o evangelho, e vencemos o mal confrontando o poder da maldade, seja ela estrutural ou espiritual. No texto de Lucas 10, versos 13 a 14, Jesus diz assim: ai de você, Corazim, são cidades, ok? Nomes de cidades. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas, mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, ao inferno, ao lugar dos mortos. E no capítulo 10, nos versos 17 a 20, a gente vê o confronto com o mal espiritual. Esse primeiro texto que eu li mostra o confronto de Jesus com o mal estrutural. E o verso 17 a 20 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, figuras de linguagem que ele está usando aqui, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Veja, o primeiro texto, Jesus mostra que nós precisamos, muitas vezes, sabe aquelas cidades que não receberam, que ele fala: você sacode o pó, quando ele chegar, ele vai dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Tomara a Deus que não diga: ai de ti, Vinhedo. Ai de ti, Brasil. E no segundo grupo ele mostra para a gente, de versículos, ele mostra para a gente como a gente deve enfrentar o poder espiritual do mal. Nós não devemos confundir a figura de sermos como ovelhas entre lobos com a ideia de sermos apáticos ou passivos ao mal. Quando ele diz que nós somos enviados como ovelhas entre lobos, ele não está dizendo para a gente não se importar com o mal, a gente não fazer nada a respeito do mal. O que ele está dizendo é que nós não devemos combater o mal da mesma forma que o mal combate o mal. Nesse texto nós vemos que esse não é o caso. Jesus mostra que nós devemos erguer a voz contra qualquer contexto que seja resistente aos valores do reino de Deus. Quando ele fala contra essas cidades, ele mostra para a gente que nós devemos denunciar o mal, seja qual for a sua face. Quando ele diz para a gente que nós devemos sacudir o pó da cidade e dizer: olha, até o pó que se apegou aos nossos pés nós sacudimos contra vocês, ele está dizendo para a gente que nós temos sim que pregar o evangelho, a boa notícia da graça, mas a gente precisa também confrontar a realidade do mal, a realidade que resiste àquilo que Deus quer promover na vida humana. Na perspectiva espiritual, nós desmascaramos o mal exercendo a autoridade espiritual que Jesus Cristo nos conferiu, como seus discípulos. A gente precisa usar dessa autoridade para expor a derrota que foi executada por Jesus na cruz contra todo principado e potestade, contra todo demônio. Nós devemos, com a autoridade do nome de Jesus Cristo, proclamar um evangelho que traga libertação para a vida das pessoas. No Ocidente, nós somos conduzidos o tempo todo a desconsiderar esse fato. Mas eu gostaria de deixar claro para você aqui, eu já falei isso, eu não sou naturalista, eu sou sobrenaturalista. Eu recebi uma revelação
Você, que é discípulo de Jesus, recebeu uma revelação. A vida da gente precisa ser vivida a partir daquilo que essa revelação nos diz, não a partir daquilo que a sociedade nos diz, a ciência nos diz. E o que esse livro me mostra é que há muita gente presa, muita gente enredada pelas armadilhas e pelo poder dos demônios. Nós precisamos orar por libertação. Nós precisamos orar por revelação da verdade. E nós precisamos usar a autoridade do Rei dos Reis para colocar em liberdade os oprimidos pelo diabo, como Jesus fazia. E na perspectiva estrutural, nós precisamos desmascarar o mal quando nós o denunciamos e exigimos o cumprimento da lei por parte daqueles que têm a responsabilidade de fazer a lei cumprir. Ser ovelha como um lobo não significa a gente ver alguma coisa acontecendo de errado na nossa empresa, no nosso país, não, e a gente ficar quieto. A gente não exigir que as estruturas que foram criadas por Deus para fazer a promoção do bem, executem a promoção do bem. Porque algumas pessoas vão para o outro extremo com relação a isso, né? Ah, se nós temos que pagar o mal com o bem, então a pessoa me fez esse mal, me roubou, trapaceou, fez aquilo. Não, eu tenho que deixar tudo isso para lá. Deixar tudo isso para lá não é você combater o mal com o bem, é ser omisso. Nós combatemos o mal com o bem quando a gente exerce graça e perdão com a vida de uma pessoa, mas a gente também exerce, se a questão é estrutural, a exigência de que as estruturas que existem para promover o bem, promovam o bem. Porque se a gente não exigir isso, vai estar promovendo o mal. E nós vamos estar sendo coniventes com isso. Deixe-me usar um exemplo para a gente fechar isso, que eu acho que é muito pertinente para você entender o que eu estou tentando te explicar aqui. Atos 16 a 40, a gente vê uma situação onde essas duas coisas acontecem. Esses dois confrontos acontecem através da vida do apóstolo Paulo. Ele está em Filipos. E então ele vai sempre para um lugar de oração, que era perto de um rio, para ensinar o evangelho a algumas mulheres. E toda vez que ele segue esse caminho, tem uma jovem, podia fazer parte do mosaico, mas ela era escrava, mal estrutural, de uma estrutura. E ela também era dominada por um demônio. E esse demônio fazia com que ela tinha poderes de adivinhação. Então veja, você tem um mal estrutural e você tem um mal pessoal, um mal espiritual numa pessoa. Um dia Paulo se cansa do que está acontecendo, porque toda vez que ele passava por aquela mulher com a sua equipe, ela dizia: ei, aí vão os servos do Deus Altíssimo. E aí Paulo, então, um dia, diz o texto bíblico que, cheio, indignado com aquilo, ele vira-se para a mulher e repreende o demônio que está nela, e o demônio sai dela. E ela perde os poderes de adivinhação. Porque o texto diz que ela perde os poderes de adivinhação, eu entendo que ela, além de ter sido liberta, se rendeu ao evangelho de Jesus. Porque se não tivesse rendido, os demônios podiam voltar, mas não voltaram. E se não voltar é porque o Espírito Santo de Deus passou a ocupar a vida dela. Só que o que aconteceu? Ela já não conseguia mais adivinhar, e aí não dava mais lucro para os seus senhores. E eles ficaram muito bravos. Quem foi que nos deu esse prejuízo? Ah, foi o tal de Paulo. E aí eles denunciaram Paulo e Silas. E Paulo e Silas foram presos, e eles eram, Paulo, além de ser judeu, ele era cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. E ele foi preso sem passar por processo formal, sem ser ouvido, sem passar por julgamento. Ele foi lançado por uma estrutura maléfica, que só pensava no lucro, e que escravizava pessoas para esse lucro, no interior de um cárcere, apanhou, passou a noite lá, preso com os pés num tronco. E aí no dia seguinte, os homens do poder mandaram que fossem lá e libertassem Paulo. Nessa noite, algumas realidades sobrenaturais do reino aconteceram naquele lugar. Paulo, diz o texto que Paulo e Silas estavam cantando louvores ao Senhor. Sabe que toda vez que eu falo desse texto, eu sempre penso, como que coisa, né? Os caras apanharam, costa rasgada pela chibata, troncos presos, e estão cantando e louvando ao Senhor. Não é impressionante? Só que
Dessa vez, quando eu estava pensando nisso, eu fiquei pensando, por que eles estavam cantando e louvando o Senhor? E sabe qual é a resposta que veio no meu coração? De novo, porque aquela jovem estava liberta. Aleluia! Aquela jovem estava salva. O texto bíblico não nos diz isso, mas eu tenho uma convicção no meu coração, sabe? Veio uma convicção no meu coração essa semana, enquanto eu orava e pensava sobre esse texto, que o que fez com que Paulo e Silas estivessem jubilosos dentro daquela prisão, cantando e louvando a Deus, é porque uma pessoa tinha sido liberta do poder do mal, tinha sido salva, transformada. Eles falaram, nós apanhamos, mas valeu a pena. Agora ela é do mosaico. Que coisa boa! Louvado seja Deus! E essa ação de graça de Paulo e Silas naquele lugar faz com que o Espírito Santo de Deus mova o reino ali. Deus adensa a presença dele naquele lugar, as cadeias se abrem, as correntes caem dos braços de Paulo e de Silas. E o carcereiro acorda assustado, está cochilando no serviço, né? Acorda assustado, vê as cadeias abertas, fala, ih, agora eu vou morrer. E para não morrer de forma feia, decapitado na frente de todo mundo, é melhor me suicidar. Ele tira a espada e vai se matar, e Paulo grita lá do fundo do cárcere, não te faça nenhum mal, todos nós estamos aqui. E o resultado disso é que o homem se converte a casa inteira dele. Esse é o poder do bem contra o mal. Poder contra o inferno, contra o poder espiritual. Mas a história não para aí. No dia seguinte, vai lá o capitão, vai lá o delegado e diz assim, ó, os juízes aí mandaram vocês embora. Mandaram a gente libertar vocês, botar vocês para fora da cidade. Aí o que Paulo faz? Ele combate o mal estrutural também. Fala, peraí. Que história é essa de mandar a gente embora? Nós somos cidadãos romanos, sem o cumprimento da lei, sem sermos julgados, sem passarmos por um processo formal, sem sermos ouvidos, sem ter um tribunal. Vocês nos mandaram prender, bateram em nós, nos trancafiaram como se nós fôssemos bandidos, e agora você manda a gente embora? Eu quero a lei executada aqui, eu quero a justiça. Vocês são promotores do bem e não do mal. Eu quero que eles venham aqui e publicamente se desculpem. E foi isso que eles tiveram que fazer, para que Paulo pudesse ir embora. Então é assim que a gente combate, assim que a gente confronta, seja o mal espiritual, seja o mal estrutural. O mal espiritual nós enfrentamos, confrontamos com a autoridade do nome de Jesus. O estrutural nós confrontamos exigindo que as estruturas que devem promover o bem, promovam o bem. Promovam o bem, e não o mal. Para a gente praticar essa semana, diante do que nós vimos, eu quero desafiar-nos algumas ações práticas aqui. A primeira delas, ore todos os dias pedindo a Deus por discernimento, para que você seja capaz de identificar as faces do mal que se apresentam ao seu redor das mais variadas formas no seu dia a dia. No seu casamento, na relação com o seu cônjuge, no trânsito, no mercado, no trabalho. Elas se apresentam. Ora com a face estrutural, ora com opressão espiritual, face espiritual, ora de uma perspectiva social, né? É o cara te trancando no trânsito e ainda querendo ficar bravo com você. Ontem eu quase bati o meu carro porque eu ia, né? Lá para casa do Zé Carlos e da Sônia, e tem a parte aqui que você abre para quem vai virar à esquerda. E o sujeito simplesmente saiu da pista dele e veio cortando, né, em cima da minha pista. E ainda me deu uma buzinada, né? Eu falei para ele, mas que cara miserável, né? Além dele estar errado, ele ainda veio buzinar para mim. Tem que vencer o bem, o mal com o bem, né?
Podia ficar bravo, brigar. Segundo, tome a decisão de combater de modo consistente o mal social através de atos de bondade de sua parte. Se alguém te ofender, retribua o mal com o bem. Seja um promotor da paz de Deus, começando dentro do seu casamento, sua casa, seus pais. Viu, galera? Com os pais, com os filhos. Seja um promotor dessa paz de Deus. Compartilhe a mensagem do Evangelho com pessoas ao longo dessa semana. Faça isso. Não sinta vergonha, não tenha medo. Responda na perspectiva social, sempre o mal com o bem. Na estrutural, exigindo a justiça. Porque é isso que a estrutura deve promover, a justiça. E terceiro, vamos orar, pedindo a Deus que nos dê ousadia, nos encha com o seu poder e de coragem para proclamarmos o Evangelho do Reino que traz libertação de todo o mal. Vamos orar para que a gente seja como Paulo foi para aquela jovem escrava de um espírito adivinhador. Isso não está lá no passado. Isso é para hoje. Para mim e para você. Quanta gente passa por nós, oprimida, escrava desses poderes, espectros malignos. E que somente através da palavra de um servo de Jesus, de um discípulo de Jesus, a oração de um de nós, é que vão encontrar de fato libertação. Jesus diz: toda autoridade e todo poder eu vos dou. Eu quero terminar orando por nós nesse sentido, pedindo que essa autoridade, esse poder que Jesus nos deu, seja essa manhã potencializado sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.